Entre, Cinderela, entre! Bom dia, madrasta. Pegue a trouxa, comece logo a trabalhar. Sim, madrasta. Leve esse vestido e conserte isto. E passa esta saia. E não vai rasgar as rendas dos Cinderela. sapatos. Sim. Dançar com o príncipe. Oh, que honra, Alteza. Quer segurar a vassoura? Por que não? Afinal, também faço parte da família. Bem, não vejo razão para que não vá, se acabar o serviço. Oi, gente! Tá começando mais um episódio do nosso podcast Quadro de Empregada. Antes de começar, queria pedir vocês para dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, é @quadro de empregada. Não deixe de seguir o perfil, porque por lá a gente compartilha os trechinhos do episódio antes dele sair aqui nessa plataforma. E se você quiser mandar algum relato, alguma sugestão de conteúdo para o nosso programa, o nosso e-mail é quadrodeempregada@gmail.com. Eu vou abrir esse episódio de hoje com uma passagem do livro Casa Grande Senzala, do emblemático e problemático Gilberto Freire. A Casa Grande fazia subir da senzala, para o serviço mais íntimo e delicado dos senhores, uma série de indivíduos, amas de criar, mucamas, irmãos de criação dos meninos brancos. Indivíduos cujo lugar na família ficava sendo não o de escravos, mas o de pessoas de casa, espécies de parentes pobres nas famílias europeias. À mesa patriarcal das casas grandes sentavam-se como se fossem da família, numerosos mulatinhos, crias, malungos, moleques de estimação. Alguns saíam de carro com os senhores, como se fossem filhos. Gilberto Freire, 2001, página 406. Abrimos esse episódio de hoje com essa passagem aí de Gilberto Freire. Está no livro Casa Grande Senzala, para a gente discutir aí essa noção de pertencimento das empregadas, das trabalhadoras domésticas, ao ciclo familiar dos seus empregadores. Se a gente pode identificar aí nas relações cotidianas do trabalho doméstico essa raiz escravista e que parte da sociedade acaba reproduzindo aí na atualidade os traços coloniais, né, as práticas coloniais, a frase, né, dita por Gilberto Freire, como se fossem filhos, para tratar ali de falar, analisar a relação entre senhores e escravizados domésticos, acaba não sendo algo que ficou lá no passado, né? Não ficou lá reservado ao período do pós-abolição. Chegou a abolição, acabou. Não. A gente tem isso visível na situação de hoje, na sociedade de hoje, né? Está presente na atual sociedade brasileira. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa noção de como se fosse da família, que muitos patrões se agarram, né? Inclusive para mascarar abusos, mascarar os excessos. Afinal, ela é como se fosse da família. Então, para que eu ia pagar direitos trabalhistas? Por que eu ia fazer tudo certinho, bonitinho, como manda a lei? Ela é como se fosse da família. Ela está prestando até um favor aqui. O trabalho dela não é trabalho. Ela presta um favor para a gente. Ela é uma ajudinha, né? Então, eu queria trazer hoje um pouquinho dessa reflexão aqui em torno dessa frase. É como se fosse da família. Muitos empregadores se agarram a essa noção de ela é como se fosse da família para mascarar abusos, para mascarar a exploração. Mas o que eu acho também questionável é essa noção de família como um espaço em que só há compreensão, harmonia, que tudo está ali resumido numa esfera absoluta de acordo, nunca tem contradição, nada. É problemático também pensar nisso, porque muitas vezes é dentro da nossa família, independente de qual seja, é a nossa família, é dentro da nossa família que a gente vai lidar com as primeiras contradições, às vezes com os primeiros preconceitos, às vezes com os primeiros julgamentos. Então, é problemático essa noção de é como se fosse da família, como se a família fosse uma instituição inquestionável, né? E eu entendo a família como uma instituição que está ali estabelecida pelos seus próprios parâmetros, pelas suas subjetividades, pelas suas contradições, pelas suas formas, pelos seus modelos, que não são sempre iguais, não são sempre o mesmo molde para falar de família. Existem várias configurações, inclusive, de família, né? Mas a minha pergunta é, quando a patroa diz que a empregada é como se fosse da família, qual é o lugar que ele reserva ali para caber essa empregada na instituição deles? Ela é como se fosse da família, mas em que parte da família ela está?
Agora, se a gente for prestar atenção no sentido mais amplo da família, sempre tem aquele sujeito, sempre tem aquele parente que é o menosprezado, que é o ignorado, que é o preterido, que é o humilhado. Será que é esse o lugar que eles destinaram para a empregada doméstica, que é quase da família? Talvez o lugar que a empregada doméstica está ocupando nesse seio familiar ali seja um lugar parecido com o lugar da Cinderela. Aquela que limpa, que cozinha, mas que vive maltrapilha, não come direito, que só vive de restos. Eu acho que essa referência aí é bem útil, né? Talvez a empregada doméstica seja aquela que eles entendem que é da família, é um mal necessário, a Cinderela é um mal necessário naquela lógica ali, por quê? Porque ela é herdeira, né? Ela precisa estar ali, de certa forma, não dá para descartar ela. No caso da empregada doméstica, ela é um mal necessário porque muitos dos empregadores são incapazes de preparar a própria comida, são incapazes de cuidar do próprio filho. E não porque, é simplesmente porque eu posso pagar, então eu vou terceirizar, vou passar essa função para outra pessoa. E é uma função indigna. Imagina eu lavar a minha própria privada, eu tirar o meu próprio lixo, vou arrumar uma Cinderela. E vou dizer que essa Cinderela é quase da família. Então, no caso do filme lá da Disney, a Cinderela é necessária porque ela é, de fato, herdeira de tudo. Não dá para descartar ela. Ela é, de fato, daquela família, do núcleo familiar do pai. Quem não é da família é a madrasta e as irmãs. No caso da empregada doméstica, o lugar que ela ocupa ali é o lugar do mal necessário. Eu estou aqui porque essas pessoas não têm a capacidade de fazer as funções básicas para a sobrevivência. E eu estou aqui porque eu tenho a necessidade econômica, existe toda a desigualdade da estrutura em volta que me faz ter que aceitar, me submeter a este posto de trabalho precarizado. E outra perspectiva em relação a esse é como se fosse da família, é que muitos patrões acham que, ok, você vai trabalhar para mim 50 anos, você vai trabalhar para mim 20, 30 anos. Você não precisa ter a sua própria família. Logo, para que folga? Para que ir para casa sábado e domingo? Para que se divertir? Para que ter uma vida social? Então, é muito difícil uma empregada doméstica que dorme no serviço 15 dias conseguir talvez manter uma relação. Como é que ela vai manter isso se ela dorme 15 dias e quando o patrão viaja para Disney tem que levar ela para passar um mês? Como é que ela vai estabelecer esses vínculos fora da casa do patrão? Essas contradições no trabalho doméstico, quando elas estão ali permeadas dessa lógica de pertencimento da empregada doméstica no seio familiar, se confunde a relação trabalhista com uma ajudinha. Essas contradições mostram para a gente como a luta de classe está visível ali, de uma forma muito cotidiana. Se as trabalhadoras domésticas acreditarem nesse pertencimento ao grupo familiar dos patrões, isso se torna muito complicado. Porque elas entram num modo em que não conseguem enxergar que o que está acontecendo ali é uma relação trabalhista. Ela se sente culpada. Por quê? Porque durante a semana eu só como se o filé do frango for feita pela Maria. Eu só como se ela fizer assim. Aí, de repente, ela tá na folga dela em casa. Aí ela fica de lá se sentindo culpada. Ai, meu Deus, eu devia ter ficado lá. Eu devia... Porque entra nesse modo de... Não é mais uma relação trabalhista, é uma ajudinha, é um apoio, que a afetividade não entra no holerite do final do mês. Esse como se fosse da família não está somando mais R$ 2.000, mais R$ 1.000 no salário dela. Ela está entregando, ela está entregando, ela está entregando. E os patrões estão aceitando, estão cutucando para que isso aconteça cada vez mais. E é muito difícil quando uma trabalhadora doméstica acredita que ela é da família. Porque ela começa a viver em função daquela família. Talvez muitas delas não cheguem a construir as próprias famílias. E não saber se de fato ela não quis construir a família dela, ou ela não teve tempo, ou ela não teve folga para poder ir viver a própria vida, porque ela estava vivendo a vida dos outros. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. A gente vai encerrar por aqui. Eu vejo vocês numa próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, respondam as enquetes. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram, é @quadrodeempregada. E, de novo, se você tiver alguma sugestão de conteúdo ou quiser mandar algum depoimento, o nosso e-mail é quadrodeempregada@gmail.com. Até mais. Tchau! Entre, Cinderela, entre! Bom dia, madrasta. Pegue a trouxa, comece logo a trabalhar. Sim, madrasta. Leve esse vestido e conserte isto. E passa esta saia. E não vai rasgar as rendas dos Cinderela. sapatos. Sim. Dançar com o príncipe.
Oh, que honra, Alteza! Quer segurar a vassoura? Por que não? Afinal, também faço parte da família. Bem, não vejo razão para que não vá, se acabar o serviço.